A tomada de Constantinopla. Em 1453, o sultão Maomé iniciou o cerco de Constantinopla, tendo entre seus objetivos converter a cidade ao islamismo. O sultão prometeu às suas tropas 3 dias de saque sem limites e a cidade até que caísse. Após a sua tomada e tudo o que continha, e Santa Sofia não foi poupada da pilagem, tornando-se, ao invés disso, seu ponto focal, por conter na visão de seus saqueadores os maiores tesouros da cidade. Logo após as defesas da cidade terem sido rompidas, os saqueadores conseguiram chegar até Santa Sofia e derrubaram as portas. Durante todo o cerco, fiéis participaram de missas e orações na igreja, que se tornou um refúgio para os incapazes de ajudar na defesa da cidade. E quando o sultão e a sua corte entraram na igreja, eles imediatamente transformaram ela em mesquita. Um dos alamas então subiu no púlpito e recitou o Shahada. E na sexta-feira, dia 1º de junho de 1453, Hagia Sofia teve a primeira oração islâmica. Então, sinos, o altar, vasos sagrados foram removidos e os mosaicos cobertos com gessos e tintas. No século XVI, 2 dos minaretes em cantos diagonal foram construídos no edifício de Santa Sofia. Também colocados nessa nova administração islâmica, candelabros colossais que vieram da Hungria. Eles foram colocados dos lados do mirabe. E o arquiteto Mimar Sinan reforçou a construção bizantina e construiu mais 2 minaretes adicionais no lado ocidental do edifício, e o loge oriental do sultão e o tumbe, mausoléu, de Selim II, a sudoeste do edifício, entre 1576 a 1577. Na galeria do sultão, um minbar decorado de mármore, uma plataforma para sermões e logia para um muezzin, e também 2 enormes urnas de alabastro, atualmente colocados ambos ao lado da nave. Em 1717, sob o sultão Ahmad III, 1703-1730, o revestimento em gesso em ruínas do interior foi renovado, contribuindo indiretamente para a preservação de muitos dos mosaicos bizantinos. Em 1739, o sultão Mahmud I ordenou a restauração de Santa Sofia, Hagia Sofia, e adicionou um madrasal, escola corônica, atualmente a biblioteca, um imarete, cozinha para os pobres, e uma biblioteca, além de uma sardivan, uma fonte para abluções rituais. Em paralelo, o sultão construiu uma nova galeria e um novo mirabe. A mais famosa restauração de Santa Sofia foi ordenada pelo sultão Abdul Mejid I, complementada por 800 trabalhadores entre 1847 e 1849, sob a supervisão dos irmãos suíços italianos, os arquitetos Gaspare e Giuseppe Fossati. Os irmãos consolidaram a cúpula e os arcos, reforçaram as colunas, revisaram a decoração do interior e do exterior do edifício. Os mosaicos da galeria superior foram limpos. Os antigos candelabros foram substituídos por novos, suspensos. Discos gigantes ou medalhões com símbolo islâmico foram pendurados nas colunas, escrito com o nome de Alá, do profeta Maomé, dos 4 califas, Abubakar, Omar, Otomão e Ali, e de 2 netos de Maomé, Hassaná e Hudeiné, pelo calígrafo Kazarké e Sidé Efendi, em 1801 a 1877.
Em 1850, os irmãos Fossati construíram uma nova galeria para o sultão, com um estilo bizantino, ligando ao pavilhão imperial atrás da mesquita. Fora de Hagia Sofia, uma torre com relógio e um novo madrassal foram construídos. Os minaretes foram alterados para que tivesse toda a mesma altura. Quando a restauração terminou, a mesquita foi reaberta com uma pomposa cerimônia em 13 de junho de 1849. Hagia Sofia, sob a administração islâmica até o governo de Mehmed VI, sultão do Império Otomano e califa dos muçulmanos. Assim, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 foi desastre para o Império Otomano. As forças britânicas ocuparam Bagdá e Jerusalém. Durante a guerra, a maioria do império foi dividida entre os europeus aliados. E em 10 de agosto de 1920, os representantes de Mehmed VI assinaram o Tratado de Sèvres, no qual reconhecia os mandatos e renunciava ao controle otomano sobre a Anatólia e Izmir. Sendo assim, foi reduzida a extensão da Turquia. E um novo governo foi instaurado sob a liderança de Kemal Atatürk em 23 de abril de 1920. E o sultão Mehmed VI foi exilado na Itália. Mehmed VI, o último sultão do Império Otomano, morreu em 1926 e foi sepultado em Damasco, na Síria. Então, o presidente turco Mustafa Kemal Atatürk, 29 de outubro de 1923 a 10 de novembro de 1938, é fundador da República da Turquia em 23 de maio de 1923. Assim, estabeleceu um governo em Ankara e fez um ambicioso programa de reformas políticas, econômicas e culturais. Assim, as ruínas otomanas virou uma nova nação, Estado democrática e secular. Assim fez de Santa Sofia, em 1º de fevereiro de 1935, um museu da recém-criada República da Turquia. Mesmo assim, alguns mosaicos bizantinos ainda permaneciam com gessos. Com uma missão da Unesco, Organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, em 1993, notou queda do gesso, revestimento de mármore sujo, janelas quebradas, pinturas decorativas danificadas pela umidade e falta de manutenção da ligação do telhadura. Assim, a Unesco fez uma restauração e os mosaicos ganharam também limpeza. Por quase 500 anos, Santa Sofia, em Istambul, serviu como modelo para diversas mesquitas, como, por exemplo, Mesquita Azul, Mesquita Shehadeh, Mesquita Solimão, entre outras. E Santa Sofia ficou museu por longos anos, de 1935 até 2020. Em 10 de junho de 2020, o Conselho de Estado da Turquia devogou o status de museu do templo em um decreto posterior do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, determinou a reclassificação de Santa Sofia, convertendo-a novamente em mesquita. Assim, assinou um decreto no 10 de julho de 2020 para que a antiga Basílica Bizantina de Santa Sofia seja entregue para as autoridades religiosas muçulmanas, afetivamente abrindo caminho para que a construção de 15 séculos de existência seja reconvertida em mesquita. O decreto foi divulgado logo depois que o Conselho de Estado, um tribunal superior administrativo alinhado ao governo turco. Assim, a antiga Basílica de Santa Sofia, que é um monumento bizantino do século VI,
serviu por quase 1000 anos como uma catedral ortodoxa. Depois da conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453, foi convertida em mesquita até esse último status. Só mudou 85 anos atrás, quando a construção passou a funcionar como museu. Finalizando, o presidente turco com os religiosos que entraram com a petição argumentando que o edifício seria propriedade do sultão otomano Mehmed II, que conquistou Istambul em 1453 e, portanto, não deveria ter sido atingida pelo decreto de 1934 assinado pelo então governo secular Mustafa Kemal Atatürk. A corte decidiu que Santa Sofia é propriedade de uma fundação que administra os bens do sultão e que o local deve ser aberto ao público como mesquita. Com essa decisão, o local foi tirado da alçada do Ministério da Cultura e do Turismo e passa a ser administrada pelo Diretório de Assuntos Religiosos. A Santa Sofia é uma longa história. Assim, ela passou novamente por uma reforma mais simples. Os mosaicos bizantinos são cobertos com tecido somente nas horas das orações muçulmanas. Depois, os turistas podem admirar essa arte antiga. O piso de Santa Sofia, que é considerado o mar, também coberto com tapetes e também recebeu vários tipos de forro para não sofrer danos. E a Unesco convocou a Turquia para discutir o assunto com urgência e declarou que pode rever o status Patrimônio da Humanidade concedido a Santa Sofia. Amigos, muito obrigada por assistir esse vídeo que foi feito especialmente para vocês. Usamos referência como visita técnica, Fuji já foi na Santa Sofia tanto quando era museu, também quando virou mesquita. E com a ajuda do guia turístico Savas Kasri e também usei as referências bibliográficas de Orhan Pamuk. Muito obrigado, convido todos a se inscrever no canal, curta e compartilha também. Nos vemos nos próximos vídeos sobre a Turquia e outras questões culturais.